crianças! Tudo bem com vocês? Voltei para mais uma aulinha. Para quem não me conhece, meu nome é Irene, pode me chamar de tia Irene, tá bom? Vamos começar hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 10, tá bom? Então podem abrir o livrinho aí, capítulo 9, item 10. De acordo com a ideia completamente falsa de que não pode reformar a sua própria natureza, o homem acredita que não tem obrigação de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais ele se compraz voluntariamente, ou que, para serem eliminados, exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem com tendência à cólera quase sempre se desculpa por seu temperamento. Em vez de reconhecer a sua culpa, ele transfere a falha para o seu organismo, acusando dessa forma a Deus por seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Sem a menor dúvida, existem temperamentos que se prestam mais do que outros a atos violentos, assim como existem músculos mais flexíveis que se prestam melhor a grandes esforços. Não acrediteis, porém, que aí se encontre a principal causa da cólera. Ficais certos de que um espírito pacífico, mesmo em um corpo irascível, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo em um corpo sem energia, não será brando. A violência somente tomará uma outra característica, porquanto, não tendo um organismo próprio para manifestá-la, a cólera ficará contida, enquanto que no outro caso se mostrará livremente. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não a possui, assim como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito não tem nada com isso, mas ele pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes acontecer? Dizei, pois, que o homem permanece vicioso porque quer ficar vicioso, mas aquele que deseja se corrigir sempre pode fazê-lo. Se assim não fosse, a lei do progresso não existiria para o homem. Hahnemann, Paris, 1863. Esse item do Evangelho está dentro do capítulo Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E aí, o Evangelho já mostra para a gente o caminho que a gente vai estudar hoje. As virtudes e os vícios. Continuando o assunto que vocês deram na aulinha passada, né? No domingo passado. E a gente vai continuar essa parte no Livro dos Espíritos. Esse itemzinho do Evangelho, ele nos mostra o quê? Que o nosso espírito, ele tem que sempre estar em evolução. A gente tem que estar sempre tentando se melhorar. Não adianta a gente colocar culpa em Deus ou então colocar culpa em nós mesmos por uma coisa que a gente escolheu, né? Uma coisa que a gente sente, que a gente está viciado em sentir aquilo. A tia vai explicar melhor daqui a pouco qual é a diferença de vícios e virtudes, para a gente poder esclarecer um pouquinho melhor. Então, se a gente é uma pessoa muito impaciente, não tenho paciência para nada, mas eu sou assim, eu não vou mudar. Vocês acham que é assim mesmo? Ou se a gente tem capacidade para mudar isso? Talvez não na mesma vida, mas numa outra encarnação a gente pode tentar já ir trabalhando para poder se melhorar. Então não é culpa de Deus os vícios que a gente tem. Isso também é culpa da gente, do nosso espírito, do que a gente vem trazendo nas outras encarnações. E a gente tem que tentar se melhorar. Não adianta a gente ficar, eu sou assim, eu falo grossa desse jeito, sou assim desde quando eu era mais nova. Não é assim.
A gente tem que procurar se melhorar, tem que procurar trabalhar esses vícios dentro da gente para que eles se tornem virtudes, para a gente poder se melhorar e evoluir cada dia mais. Vamos fazer a nossa prece? E aí a gente continua falando sobre o Livro dos Espíritos, tá bom? Vamos lá, fechando os olhinhos. Querido e amado Mestre Jesus, estamos aqui em mais uma aulinha da Sala 3 da Evangelização. Peço permissão, Senhor, que possamos iniciar mais esta aula, que o Senhor abençoe e dê sabedoria a cada criança, a cada família que está assistindo a esse vídeo. Por favor, meu Pai, esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, vamos lá. No Livro dos Espíritos, todo mundo sabe qual é, né? É dessa capinha aqui, ó. Vou mostrar. Isso. A gente vai continuar falando sobre o item das virtudes e dos vícios. Hoje a gente vai trabalhar a questão 898 até a questão 906, tá bom? Aqui nessa parte, a gente basicamente, os espíritos eles começam a tratar dos vícios como riqueza. Tem mais perguntas sobre a riqueza, sobre as experiências passadas com isso. Então, Tirene, o que é um vício? Vício é tudo que leva a gente para um lado não tão bom, para a gente não praticar o bem, tá? O que é um vício? É a impaciência, é a gente falar de uma maneira rude com a pessoa, de uma maneira ruim que magoe a pessoa, e a gente não saiba perceber isso. Às vezes também eu tenho o vício material, né? Que é como a gente vai falar aqui, é o vício da riqueza. Tem muita gente fissurado, né? Viciado em comprar. Vocês já viram? Eu quero ter tudo de última geração, se eu não tiver, vou ficar muito mal. Então, a gente não pode se sentir bem se a gente tiver com algum vício. Tem o vício do ciúme, tem o vício da inveja. Isso é tudo que a gente vem trazendo dentro da gente, dentro do espírito, até de outras experiências também. E as virtudes? O que são as virtudes? É tudo aquilo que a gente conquistou para um caminho do bem. Como? Aí é tudo ao contrário. Aí é paciência, amor, resignação, perseverança no bem, claro. E essas virtudes, elas são conquistadas, não é da noite para o dia que a gente vai dormir sem paciência com a minha irmã e acordei, nossa, a melhor irmã do mundo. Não é assim. A gente vai melhorando a cada dia, vai trabalhando isso e, como eu falei no início, nem sempre vai ser numa mesma encarnação. Dependendo da nossa virtude, a gente pode desenvolver em outras encarnações também. O que pode levar um pouquinho mais de tempo, de trabalho, mas a gente conquista. Para a gente poder ser um espírito evoluído, a gente tem que conquistar essas virtudes, tá bom? E é disso que a gente vai tratar hoje. Sobre evolução, sobre riqueza, sobre os conhecimentos que a gente tem que ter. Vamos então para a pergunta 898. Tá? A tia vai falar algumas perguntas aqui para a gente poder resumir mais ou menos na nossa aulinha. Já que a vida corpórea é apenas uma estada temporária nesse mundo e que o nosso futuro deve ser nossa principal preocupação, será útil esforçar-se para adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Esses conhecimentos científicos, essa inteligência, podemos dizer assim, é uma virtude. Então, ele pergunta, será útil a gente se esforçar tanto para estudar? Será útil a gente se esforçar tanto para ser inteligente numa coisa que talvez eu nem veja mais depois? Aí os espíritos respondem, sem dúvida alguma. Primeiramente, que coloquem condições de aliviar os seus irmãos. Depois, vosso espírito subirá mais depressa,
se já tiver progredido em inteligência. Ele diz pra gente que todo conhecimento é útil. Para a gente poder ser um espírito evoluído, ser um espírito perfeito, a gente tem que ter conhecimento em praticamente todas as áreas. A gente tem que saber tudo. Então, se na escola, às vezes a gente não gosta de ciências, mas a gente tem que saber, não tem? Então, vai que lá no futuro você decida fazer uma faculdade de biologia. Aí você vai pensar, nossa, é verdade, lá eu achava que eu não ia mais usar ciências, mas estou aqui agora fazendo faculdade de biologia. Então, a gente tem que procurar saber, por enquanto, um pouquinho de cada coisa e a gente vai se aprimorando nisso. Que a gente vai conquistando a nossa inteligência, a nossa virtude, para a gente poder fazer o quê? Evoluir, tá bom? E aqui ele faz uma outra pergunta muito interessante essa. 899. De dois homens ricos, um nasceu na opulência e nunca conheceu a necessidade. O outro deve sua fortuna ao seu trabalho. Ambos a empregam exclusivamente em uma satisfação pessoal. Qual é o mais culpado? Ou seja, temos dois homens. Um já nasceu rico, família rica, pai rico, mãe rica, nunca passou necessidade, nunca sentiu fome, nada disso. O outro também é rico, tem o mesmo dinheiro desse primeiro aqui. Só que ele é rico hoje porque ele estudou, ele trabalhou, ele conquistou o dele. Trabalhou muito, comprou sua casa, comprou seu carro e os dois são ricos e só usam esse dinheiro, essa riqueza, para satisfação própria, tá? Para poder comprar o seu carro, comprar as suas roupas, comprar o que eles quiserem, para eles mesmos. Se eles não fazem a caridade, qual desses é o mais culpado? Aí os espíritos nos dizem, aquele que conheceu os sofrimentos. Ele sabe o que é sofrer. Conhece a dor, que não alivia e muito frequentemente nem se lembra mais dela. Ou seja, quem é o culpado? É aquele que um dia passou por uma necessidade, pode ter passado fome, não tinha uma casa bonitinha para poder viver. Então ele conhece essas dificuldades e hoje é como se ele tivesse esquecido o que ele passou. Ao invés dele ajudar outras pessoas que passaram, né, por essas mesmas experiências, ao invés dele fazer a caridade, doar comida para essas pessoas que passam fome, ajudar na casa dessas pessoas, ele simplesmente não faz. E já o outro que não conhece essa vida, que nunca passou necessidade, às vezes ele acha que nem existe, ele é menos culpado, tá? Então, essa parte do Livro dos Espíritos vai trabalhar isso. A gente ter o vício, né, da riqueza, o vício da gente estar querendo sempre comprar mais, ter o melhor. É um vício material e que vai deixando a gente mais egoísta ainda. Então, a gente vai ter mais dificuldade para poder trabalhar as nossas virtudes. Qual seria a virtude ao contrário dessa? A caridade. A gente ter uma virtude de ser caridoso ou caridosa. Como se fosse o oposto desse vício da riqueza, o vício de querer sempre mais e melhor, entenderam? A tia hoje vai contar uma historinha para vocês de duas vizinhas em que uma sempre tinha algo bom a oferecer, ela era cheia de virtudes, enquanto a outra tinha o vício da inveja, tinha o vício da amargura, era uma pessoa triste, amargurada, que não pensava em fazer o bem para ninguém. Ela só queria falar grosso com as pessoas, tudo em benefício próprio para ela, sem pensar em ninguém. Enquanto essa outra vizinha, que tinha a virtude da paciência, a virtude da bondade, do amor, ela sempre tentava agradar essa outra vizinha que era amargurada, podemos dizer assim. E aí no final a gente vê
que a gente oferece aquilo que a gente tem. Então, vocês vão ver por quê, porque uma dá um presente para outra e vocês vão entender um pouco melhor. Mas se a gente tem amor no nosso coração, se a gente tem bondade, a gente oferece isso para quem está perto da gente. A gente oferece isso para as pessoas que convivem com a gente. E se a gente tem o mal dentro do nosso coração, se a gente tem a cólera, como fala o Evangelho, se a gente tem tristeza, inveja, é isso também que a gente passa para as pessoas. Então é um sentimento ruim que a gente tem que tentar trabalhar para poder ele se transformar num sentimento bom e a gente contagiar as pessoas à nossa volta. Vamos partir para a historinha, eu espero que vocês gostem. Era uma vez uma mulher de muito bom coração. Havia muito amor no coração dela, mas que possuía uma vizinha que não gostava muito dela e ela não entendia o porquê. Sempre tentava agradá-la, levando sobremesas, mas a vizinha nunca entendia. Um belo dia, a vizinha preparou um embrulho com um presente e foi na casa dela entregar, porque era seu aniversário. Ela olhou, adorou o presente e foi logo abrindo. Viu que, na verdade, o presente era esterco. E esse esterco ela nem se incomodou. Logo, deu um jeito, botou umas sementes e começou a cuidar de flores. Teve a ideia dessas flores entregar para sua vizinha. E olha a surpresa que ela teve. Ela explicou que essas flores vinham do seu jardim, que tinham sido colhidas pelo esterco que a vizinha tinha dado. A vizinha ficou surpresa e emocionada porque não era essa a intenção dela. Moral da história: cada um dá o que tem. E aí? Entenderam um pouquinho da história? É uma historinha de fixação para a gente poder botar na prática aquilo que a gente aprendeu aqui hoje. E vimos essa diferença de quem tem virtudes e quem tem vícios. E a gente oferece aquilo que a gente tem. Vamos fazer a nossa prece. Gostei muito de estar mais uma aulinha com vocês. A tia tá morrendo de saudade da gente estar naquela salinha. Nossa, todos os domingos. Tô com muita saudade de ver o rostinho de cada um de vocês, tá? Assistindo esse vídeo. E espero que a gente volte em breve, tá bom? Vamos torcer para isso passar logo para a gente poder voltar. Vamos fazer a nossa prece para poder encerrar a nossa aulinha de hoje. Querido e amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, por mais uma aulinha dada na sala 3 da evangelização. Que o Senhor possa nos acompanhar durante essa semana, durante esse mês que se inicia, que o Senhor possa estar conosco em todos os momentos, nos abençoando, abençoando a nossa família. Por favor, que o Senhor nos permita colocar em prática aquilo que aprendemos nas aulinhas da evangelização. Esteja conosco, meu Pai, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Bom, crianças, a nossa aula foi essa de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E qualquer coisa, podem falar com a tia no grupo, pede para o papai e para a mamãe também mandar mensagem para a tia, que a gente conversa por lá pelo WhatsApp. Tá bom, meus amores? Um beijão para vocês e até a próxima aulinha!